Graça e paz. Vamos ouvir um texto inicialmente na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Esta mensagem da cruz, ela é o cetro. E esta mensagem da cruz, ela tem que ser repetida. Pelo menos eu acho que ela tem que ser repetida, porque enquanto esta mensagem não nos ganha, não se apodera de nós, nós não podemos experimentá-la. Tem um hino antigo do começo do século XX, conhecido pelos irmãos, e eu vou citar aqui uma estrofe. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. A maior maravilha, o maior milagre é a cruz do Calvário. Este hino reconhece o poder de Deus, tanto no céu como na terra, menciona as maravilhas que o poder de Deus tem, realiza no universo e também na criação. E o domínio deste poder sobre todas as coisas. No entanto, o foco se volta para a maior de todas as maravilhas, o amor de Deus pelos homens perdidos. Este amor foi manifestado tão profundamente e abundantemente na cruz do Calvário. Foi ali onde Ele, Cristo Jesus, salvou o pecador e o universo. A cruz do Calvário é a maior de todas as maravilhas e o maior de todos os milagres. Na cruz do Calvário, Cristo, num gesto extremado, topou morrer por mim, por nós. Nisto vemos o seu imenso amor. Mas com a sua morte, aqui está um ponto importante, com a sua morte matou todos nós em seu corpo crucificado. Nisto vemos a sua perfeita justiça executada para que fôssemos perfeitamente salvos. A cruz é vista como o maior milagre, porque através desse ato a salvação foi oferecida à humanidade. A humanidade perdida. Ao mesmo tempo, é considerada uma maravilha, a maior de todas as maravilhas, devido à profundidade de sua mensagem de amor, perdão, de redenção, regenerando pessoas em todo o curso da história. Depois da morte de Cristo na cruz do Calvário,
E da nossa morte, com Ele, nele, surge algo incrível. Incrível. A nossa ressurreição juntamente com Ele. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim, vivendo a sua vida justa e santa. O maior de todos os prodígios é Cristo vivendo em mim. Eu não conheço prodígio maior. Cristo em mim, o prodígio supremo, o milagre de Cristo em mim. Aqui agora é o milagre da vida de Deus em mim, de Cristo em mim, o prodígio da vida cristã. Cristo habitando em mim, Cristo vivendo em mim, a presença de Cristo, o maior milagre em mim, o maior milagre é Cristo manifestado, revelado em nós, vivendo a vida dele. Então, o Calvário significa que Cristo não apenas levou os nossos pecados, mas também carregou o pecador até ela, mas nele, porque nós morremos na pessoa dele, na pessoa de Cristo. É importante perceber que Deus não busca reformar a nossa velha vida pecadora, mas nos pede para considerá-la crucificada. Por favor, aqui está o ponto fundamental. A fim de recebermos dele a nova vida. Esta nova vida é a vida de Deus mesmo, a vida de Cristo em nós. Jesus gostava de sentar para pregar, ensinar. Você, lendo os evangelhos, você percebe isso. Quando precisava realizar um milagre ou algo rápido, geralmente ficava em pé. No entanto, houve um momento, uma ocasião, em que ele permaneceu de pé o tempo todo na cruz. Das 9h da manhã às 3h, Jesus ficou ali, pendurado, em pé, porque ele foi pregado naquela cruz e depois erguido sobre a cruz. Ali na cruz ele estava em pé, e os seus braços abertos para acolher em seu corpo aqueles que ele veio salvar, a fim de nos levar a morrer com ele também. Ali, naquele momento, Jesus atraiu toda a humanidade para si. E o inimigo, Satanás, ele procura esconder isso, fazer com que a pessoa não perceba, não veja. A expressão de Paulo é que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Quem estava naquela cruz? Não apenas Cristo, mas todos nós que fomos incorporados nele.
Jesus na cruz era um homem coletivo que carregava em si a humanidade inteira. Eu penso assim, que na cruz ele era um homem coletivo, um homem universal, que carregava em si a humanidade inteira. Morremos com Cristo naquela cruz e com Ele também ressuscitamos. Isto enfatiza o caráter representativo e identificativo da salvação, disponível para todos os que creem. Porque é preciso crer. Se não crer, não experimenta. Ele não morreu apenas por si, mas com a humanidade em si. E aqui precisamos perceber a diferença. É importante, por si, ou seja, sem a intervenção de outrem, de modo espontâneo ou de modo próprio. Quer dizer, ele quis morrer, ele topou morrer, e ele permitiu isso. Ele permitiu que ele fosse crucificado, porque a crucificação de Jesus estava sob o seu controle, desde sempre. A crucificação de Jesus não foi algo que saiu do controle. Não. Ela só aconteceu porque estava sob o seu controle. A expressão, ele não morreu apenas por si, mas com a humanidade em si, enfatiza a solidariedade de Cristo com toda a humanidade no evento do Calvário, no evento da crucificação. A ideia de que Jesus não morreu apenas por si aponta para o fato de que sua morte não foi uma consequência de pecados próprios, pois ele não era pecador, ele nunca pecou. Em vez disso, ele assume os pecados da humanidade, morrendo em nosso lugar como um sacrifício perfeito que sobe até ao Pai. O aroma suave daquele sacrifício. A expressão com a humanidade em si quer dizer que Jesus, ao morrer, ele carregava não apenas o peso dos nossos pecados, mas também a condição humana, o homem velho, o pecador, espiritualmente falando. Ele é visto como o segundo homem e também é visto como o último Adão, segundo o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, e ali representando então a humanidade inteira diante de Deus, porque ali ele assume, ali no Calvário, ele assume esse caráter de último Adão, quando a humanidade, a raça adâmica, está ali encerrada nele, na cruz do Calvário. Então, na cruz, vemos a humanidade incorporada em Cristo, e eu sempre digo que aqui está o ponto fundamental. Muito pouco falado, muito pouco pregado, muito pouco percebido, mas nós temos que bater em cima disso. Por isso que eu falei que
E eu creio que a mensagem da cruz ela tem que ser repetida, repetida, repetida. Esse pensamento aí de homem coletivo, ele está apontando para aquele momento que Jesus ele recebe a humanidade em seu corpo. Então, em Cristo, na cruz, todos os pecadores estão presentes. Estão presentes. Sua morte na cruz é entendida como um ato em que ele toma sobre si o destino de toda a raça humana, de toda a humanidade, abrindo o caminho para a redenção. A redenção, que nesse caso é preciso crer para experimentar. Assim como a humanidade morreu em Cristo, ela também foi ressuscitada juntamente com Ele para uma nova vida. Por isso que Paulo chamou de nova criação ou nova criatura aqueles que ressuscitaram com Cristo, porque na cruz a velha criatura dominada pelo pecado, ela fica ali, ela morre, e na ressurreição temos então uma nova raça, temos ali a nova criação, a nova criatura. Isto tem um impacto espiritual profundo, porque não apenas retrata a morte de Cristo Jesus, como algo externo. Ele morreu por nós, nosso lugar, mas como algo interno, compartilhado com cada um de nós. Cristo morreu por nós e morreu conosco e foi ressuscitado, e nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. A humanidade está representada na morte de Cristo e por isso pode participar da graça da salvação. Não são apenas eventos históricos, mas realidades espirituais nas quais todos são participantes por meio da fé. Lembre-se que Paulo falou: se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram. Eu não sei como que você vê isso, mas eu vejo que eu morri, que na morte de Cristo eu não escapei de morrer com Ele. Ele morreu e eu morri. Porque se um morreu, todos morreram. E se eu me considero um desses todos, então eu também posso me considerar morto. Morto com Cristo Jesus. Estou falando aqui do ponto de vista espiritual. Este é um dos mistérios centrais do Evangelho. Do Evangelho. Na cruz, não apenas Cristo morreu, mas todos os que nele creem são espiritualmente unidos à sua morte e também à sua ressurreição. A cruz representa o local onde o velho homem, a velha natureza pecaminosa, ela é crucificada. A cruz é, portanto, não apenas o lugar onde Cristo morreu, mas também onde nós, pecadores, encontramos a verdadeira vida ao morrermos com Ele. Você percebe isto? Você só pode encontrar a verdadeira vida
depois que você encontrou a sua morte com Cristo nele, na cruz do Calvário. Muita gente vê o momento em que Jesus Cristo foi crucificado como um fracasso. Mas o apóstolo Paulo vê a cruz de Cristo como um triunfo retumbante. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz não é lugar de fracasso, não é lugar de derrota, mas sim de vitória, porque Jesus Cristo venceu ali. O único que venceu na cruz foi Jesus Cristo, foi Ele. A vitória dele é minha, porque Ele quis me dar, mas Ele é o único que venceu ali. A vida de Jesus não terminou com um fracasso. Na cruz, Jesus destruiu totalmente a obra do pecado. Prestou atenção? Totalmente a obra do pecado. Porque se ele não destruiu totalmente a obra do pecado, e foi por isso que ele foi para a cruz, então aí a cruz é um fracasso mesmo. Mas ele, ali na cruz, destruiu totalmente a obra do pecado. Pôs um fim cabal no imperialismo do demônio e salvou o universo. Vitória maior não existe. Na cruz, ele ali não morreu sozinho. Ele morreu com o pecador nele. Jesus não morreu sozinho. Eu também fui crucificado com Cristo. A cruz de Cristo significa o extermínio total do meu homem velho. O nosso homem velho, ele não levou uma surra, umas amassadas. Não, ele foi destruído mesmo. Ele foi crucificado. A palavra de Deus, ela diz isso. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. A palavra aqui é destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. A cruz de Cristo jamais foi e nem jamais será um fracasso. A cruz do fracasso não é a cruz de Cristo. A morte de Jesus na cruz não foi um fracasso. O fracasso da cruz, de jeito nenhum. A morte de Jesus na cruz não foi o fracasso da cruz, e sim a vitória da cruz. O triunfo de Cristo é o nosso triunfo. Se você está em Cristo, então certamente, com certeza, está experimentando o triunfo dele em todas as circunstâncias e sempre. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você crê nisto que você acabou de ouvir? Paulo começa agradecendo. Ele começa dando graças. Porque não tem outro jeito de começar para dizer isso. E graças a Deus, que sempre, não é um dia, não é um mês, não é um ano, não é um século, não, aqui diz sempre nos faz triunfar em Cristo, porque tudo acontece em Cristo. Tudo o que Deus faz em relação a nós, Ele faz em Cristo, que sempre nos faz triunfar. É importante você saber que não é você triunfando, é que Deus faz você triunfar, mas esse triunfo é em Cristo, é triunfo na alegria, no choro, na saúde, na doença também é triunfo, na prosperidade e na adversidade, na fartura e na privação, na aprovação e na rejeição. Enfim, é triunfo em qualquer situação. Isto se chama cristianismo, o cristianismo de Cristo, não é? Tem nada a ver com religião. Então, irmãos, nós não construímos o caminho vitorioso, mas Cristo é o caminho que Deus colocou diante de nós. Eu não saio por aí construindo o meu caminho, não, conquistando, triunfando. É Cristo que foi colocado diante de mim, o caminho da vitória, do triunfo. Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora Ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Cristo venceu no mundo. Ninguém derrotou Jesus. Ou Jesus foi derrotado alguma vez? Você já viu isso? Já leu sobre isso nas Escrituras? Que Jesus foi derrotado? Ele nunca foi derrotado aqui no mundo. Ele venceu no mundo. E Ele venceu na cruz também. E venceu na ressurreição. E ressuscitou para ser um fracasso em mim? Que conversa é essa? Ele é vencedor em tudo isso. Agora, vivendo em mim é um fracasso. Ele não é fracasso, não. Ele vive em mim a sua vitória. Precisamos compreender que na cruz de Cristo Ele nos reduziu a nada para ser Ele próprio o tudo de Deus em mim e para mim. O crente vive neste mundo dependendo de Cristo, que está vivendo nele. Cristo crucificado é aquele que nos absorveu nele, que nos incorporou nele. O Espírito Santo vem revelar, mediante a pregação da palavra da cruz, o fato de que na cruz de Cristo fomos mortos por meio do corpo de Cristo crucificado. A cruz tem dois lados. Um lado é tudo que Cristo passou ali nela e realizou ali na cruz.
A sua morte foi a mais cruel, brutal e vil deste mundo. Mas na sua morte, ele triunfou sobre tudo e para sempre. E este é o outro lado da cruz. De quem é este triunfo? É de Cristo. Mas o que é dele é nosso, por causa da nossa união com ele, por causa da nossa identificação com ele na cruz. Quando é que Cristo vai ser derrotado? Nunca. Quando é que um cristão verdadeiro, que morreu com Cristo, Cristo vive nele, vai ser derrotado? Nunca. Nunca. Pode passar por lutas e sofrimento intenso, tantas coisas, mas não vai ser derrotado. O triunfo é de Deus e não nosso. Por isso, Paulo começa agradecendo quando ele diz sobre isso, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é de Deus e nos é dada. Nos é dada por Cristo Jesus. Ela acontece em Cristo Jesus. Tem um texto aqui no primeiro livro de Crônicas. Eu vou ler aqui, capítulo 29, versículo 11. Diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Que maravilha! Como é grandioso isto aqui. Em Provérbios capítulo 21, versículo 31, diz assim: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Na época, cavalo era uma máquina de guerra. Quem tinha cavalo tinha uma vantagem sobre o outro exército. Mas a vitória vem do Senhor. E aqui tem um outro texto que eu gosto também, que é Isaías capítulo 31. Anote aí, Isaías capítulo 31, versículo 1. Diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Aqui está o grande fracasso das pessoas: não olhar para o Santo de Israel, que é Cristo, não olhar para Ele e depender aí das próprias forças. Por que temos dificuldade de recorrer ao Senhor, que tem a vitória? Porque achamos que temos alguma chance, como você viu no texto. Achamos que temos alguma competência, e competência íntima, a gente acha que a gente tem essa competência.
Dizemos ou pensamos: vamos sair dessa, vamos superar isso, isso vai passar, vamos vencer essa, vamos dar a volta por cima, sairemos mais fortes. Você já ouviu essa frase? Sairemos mais fortes, vamos dar um jeito, vamos encontrar uma solução. E não olha para o Senhor, aquele que tem todas as soluções. O senso de finitude e de fraqueza é o melhor lugar para manifestar a vitória de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Da fraqueza tiraram força. Então, o Senhor nos conduz em triunfo quando nós olhamos para Ele, crendo na sua vitória da cruz do Calvário, e quando temos consciência da nossa fraqueza. Então, na lógica divina, a força está na fraqueza. Quando sou fraco, então sou forte. Do ponto de vista humano, do mundo, isso parece irracional, pois o mundo valoriza a força, rejeitando os fracos e exaltando a lei do mais forte. Para o mundo, a fraqueza é desprezada e o valor de uma pessoa é medido por sua capacidade. Não é assim? Sua capacidade, sua competência. No entanto, Deus opera de maneira totalmente diferente. Ele aperfeiçoa seu poder na fraqueza. Enquanto o mundo se apoia na autossuficiência, a Igreja de Cristo vive sob uma condição peculiar. Quando estou fraco, então sou forte. Essa condição está intimamente ligada à crucificação de Cristo e à nossa identificação com Ele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estar crucificado com Cristo significa alcançar o ponto máximo da fraqueza. A morte. A morte. Um morto não pode confiar em si mesmo. Na morte se chega ao grau máximo de fraqueza. Mais fraco do que um morto não existe. É nesse estado de total dependência que o poder de Cristo opera em nós. Ele morreu por nós, nós morremos com Ele, Ele ressuscitou, isto é, Ele foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, e nós
fomos ressuscitados com Ele para que sua vida e poder se manifeste em nós. O poder de Deus se revela nos fracos, e a suficiência de Cristo é derramada em nossas fraquezas, operando em nosso interior. É Cristo quem nos fortalece, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Quem que fortalece? É o Senhor, no nosso interior. Eu gosto de uma expressão de Jó, e a expressão é esta: bem sei eu que tudo podes, que é Jó 42, versículo 2. E Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, que é João capítulo 15, versículo 5. Eu vou encerrar esta meditação contando aos irmãos uma história ilustrativa que ilustra aqui esse texto último que citei: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A história é a videira e o ramo solitário. Era uma bela, ou melhor, em uma bela colina havia uma videira forte e frondosa, cujos ramos produziam frutos suculentos e doces. Essa videira era conhecida por sua capacidade de nutrir e fortalecer cada ramo, garantindo uma colheita abundante. Os trabalhadores da vinha cuidavam dela com dedicação, reconhecendo que tudo o que ela produzia vinha da sua raiz saudável e cheio de vida. Certo dia, um dos ramos começou a se destacar por seus cachos exuberantes. Orgulhoso, cheio de si, orgulhoso de sua aparência, ele começou a pensar consigo mesmo: olhem para mim, eu sou um ramo mais bonito desta videira. Meus frutos são os maiores e mais doces. Talvez eu não precise mais da videira para continuar assim. Cheio de confiança própria, o ramo decidiu que podia viver por conta própria. Ele se desprendeu da videira e caiu no chão. Por um momento, ele ainda tinha folhas verdes e frutos maduros. O ramo pensou: eu sabia, não preciso da videira, sou forte e autossuficiente. Mas os dias passaram. Longe da fonte de vida, o ramo começou a secar. Suas folhas murcharam e os frutos, antes vibrantes, apodreceram. O ramo percebeu tarde demais. Sem a videira,
ele não podia sustentar a vida que antes o fazia ser tão especial. Enquanto isso, a videira continuava a crescer, nutrindo os ramos que permaneciam conectados a ela. Os frutos desses ramos eram tão abundantes quanto antes, porque dependiam da força e do sustento da videira. Um dos trabalhadores da vinha encontrou o ramo seco no chão e comentou com seus companheiros: este ramo se afastou da videira, achando que podia sobreviver sozinho. Mas sem a videira, nenhum ramo pode produzir frutos ou continuar vivo. Essa história ilustra as palavras de Jesus: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Assim como o ramo só pode viver e produzir frutos quando está unido à videira, nossa vida só encontra propósito e sustento quando permanecemos conectados a Cristo. Ele é a fonte da nossa força, alegria e capacidade de frutificar para Deus. Amém? Eu espero que ninguém aqui seja esse galho rebelde.